Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. O Governo anunciou esta segunda-feira um grupo de trabalho para propor medidas concretas e estratégias sustentáveis para garantir o futuro do sistema de segurança social, anúncio que surge depois do trabalho feito pela Comissão para a Sustentabilidade do Sistema. O Livro Verde esteve, de resto, em consulta pública até meados de dezembro e uma semana depois de algumas críticas plasmadas numa auditoria do Tribunal de Contas sobre falhas, por exemplo, na projeção de receitas e despesas da Segurança Social. É nosso convidado para ir direto ao assunto o especialista Miguel Coelho, foi vice-presidente do Instituto da Segurança Social. Muito bem-vindo. Este grupo de trabalho não pode ser redundante comparando com a comissão anterior e, ao mesmo tempo, atrasar as soluções que andam a ser estudadas há pelo menos 2 anos? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu gostava só de começar pelo seguinte. Na realidade, este grupo de trabalho é liderado por uma pessoa de elevado mérito, e, portanto, desse ponto de vista, o professor Jorge Miguel Bravo é uma pessoa que tem a capacidade de liderar um grupo de reflexão como este, que merece toda a nossa consideração e julgo que tem condições para fazer um bom trabalho. Dito isto, a questão que coloca é absolutamente pertinente. Nós andamos de grupo de trabalho em grupo de trabalho, quando, na realidade, grande parte das questões que se colocam ao sistema de segurança social em Portugal já foram identificadas e temos um conjunto enorme de medidas válidas já também identificadas, quer pelo anterior Livro Verde, quer por autores e pensadores nesta matéria. Portanto, eu acho que o diagnóstico está absolutamente feito. Há um conjunto de medidas que são também mais ou menos consensuais. Agora, importaria era começar a colocar em prática algumas destas medidas e ações. Era isso que gostaríamos de ver, não é? E um dos objetivos principais, pelo menos colocado nesta portaria publicada pelo Governo, é explorar as fontes de financiamento do sistema de segurança social para promover a poupança individual através de mecanismos complementares. O caminho tem que ser por aqui, do seu ponto de vista, até fazendo apelo aos muitos diagnósticos que já têm sido feitos? Não há uma solução única para o problema da proteção social em Portugal. Em primeiro lugar, porque ele não é só uma questão de segurança social, ele tem outras valências. Por exemplo, a questão da saúde e da habitação. Portanto, a proteção social é muito mais do que segurança social. Por outro lado, naquilo que diz respeito à segurança social, a componente da poupança privada é uma matéria que está identificada há muito tempo. E diria que não é muito difícil de a concretizar. Agora, há muita falta de vontade política em fazer com que isso aconteça. Aliás, ao longo do tempo, tem havido, dos vários governos, uma, diria, inversão de uma trajetória inicial, por exemplo, que foi com a criação dos planos de poupança-reforma e os certificados de reforma, também que foram um instrumento criado até pelo próprio Estado e gerido pelo próprio Estado para essa poupança complementar, mas que têm sido ao longo dos tempos, diria eu, menosprezados. Portanto, nós já identificamos as soluções. E isso do seu ponto de vista é porquê? É porque é por receio das consequências políticas de se dar um passo nesta matéria, por causa das questões que vem sempre à tona d'água, que tem que ver com a ideia de uma privatização da segurança social? É que nós temos que retirar da discussão política, há aqui uma discussão técnica e uma discussão política. A existência de um pilar complementar está, aliás, prevista na própria lei de bases e não é uma questão de esquerda ou de direita. É uma questão técnica e importante para a sustentabilidade do sistema e não só,
para assegurar níveis de proteção adequados às pessoas em idade de reforma em particular. Portanto, muitas vezes mistura-se aquilo que são a espuma dos dias políticos, dos políticos, não é? Com aquilo que é estrutural e central para o desenvolvimento do sistema. Portanto, eu diria que se nós retirarmos aqui alguma da politicazinha que é feita em torno desta matéria, nós poderíamos encontrar aqui soluções relativamente consensuais e que, não no horizonte de 2 anos, 3 anos, mas no horizonte de 10, 15, 20 anos, teriam um resultado muito importante na sustentabilidade do Mas uma dessas soluções, Miguel Coelho, pode passar pela questão das reformas antecipadas. Este grupo de trabalho também vai debruçar-se sobre isso. É inevitável colocar barreiras a que as pessoas possam reformar-se mais cedo? Nós, neste momento, temos um problema óbvio, que é também um resultado maravilhoso da sociedade que temos, que é a longevidade. Isto é um grande benefício, termos pessoas a viverem até aos 90, aos 100 anos, isto é ótimo, sem dúvida. Mas há uma contrapartida, é que do ponto de vista do período de ativo dessa pessoa, o sistema não se alterou significativamente. Ou seja, nós hoje temos pessoas a viver até aos 90 e 100 anos e temos uma idade de reforma pensada num quadro em que a maioria das pessoas não viveriam mais do que 10 ou 15 anos depois de entrarem na idade da reforma. Portanto, tudo isto se alterou e, portanto, a questão da idade da reforma, a questão dos períodos de transição para a reforma e a problemática das reformas antecipadas, obviamente que está em cima da mesa, mas é também um dos elementos. Portanto, não se espera que vamos encontrar aqui uma solução milagrosa só com uma medida. É preciso um conjunto de medidas nas quais provavelmente se inclui este tema das reformas antecipadas. E que tipo de incentivos é que podem ser encontrados para que as pessoas queiram ficar no mercado de trabalho, enfim, até mais tarde e não tenham a tentação da reforma antecipada? Até porque juntava aqui aquele fenómeno que todos conhecemos, que é estes processos de rescisões de empresas em que as pessoas, numa idade ainda não em cima da idade da reforma, mas já muito próximo, acabam por sair e em muitos casos são essas pessoas que depois recorrem à reforma antecipada. Pois, há aqui um problema também relacionado com a capacidade de aprendizagem ao longo da vida, não é? E hoje em dia, quem entra no mercado de trabalho sabe perfeitamente que ao longo da sua vida provavelmente vai mudar de profissão várias vezes. E o que temos hoje em dia é exatamente esse problema, que é muitas pessoas com pouco mais de 50 anos começam a ser dispensados pelas empresas e depois não têm alternativa. Portanto, este é um tema delicado e tem que ser visto com atenção. Em todo o caso, o sistema já incentiva o prolongamento da idade ativa para além da idade da reforma. Isto é, quem continuar a trabalhar e a contribuir verá a sua pensão bastante valorizada quando decidir reformar-se. Portanto, já existem alguns incentivos. Obviamente que temos aqui temas como o trabalho a tempo parcial, que é um instrumento importante para manter uma vida ativa e continuar a contribuir, ou outros mecanismos que poderão ser adotados nesta matéria. Portanto, mas o tema do prolongar a vida ativa é um tema muito importante e central na sustentabilidade de um sistema como o que temos, que é um sistema de repartição. Estas preocupações surgem na sequência também do relatório do Tribunal de Contas, que faz um diagnóstico muito pessimista da sustentabilidade do sistema. Ficou surpreendido com as conclusões desse relatório? As prioridades definidas agora pelo Governo são as certas e também daquilo que alerta o relatório? Quão urgentes é que são essas prioridades? Não, aquilo que o relatório vem dizer é aquilo que muitos de nós dizíamos já há vários anos. E portanto, quando nós integramos, por exemplo, a Caixa Geral de Aposentações no sistema de proteção social e nas contas, juntamente com a Segurança Social, obviamente que vemos esse déficit agravar-se profundamente. Mas há aqui um aspecto mais importante ainda,
é que o Tribunal de Contas também nos vem dizer aquilo que já sabíamos há muito tempo, que é aquilo a que nós chamamos a dívida implícita do sistema de segurança social. Ou seja, se nós considerarmos todas as receitas futuras e todas as responsabilidades futuras do sistema, vamos ver que essa diferença entre receitas e despesas é muito significativa. Ou seja, as despesas futuras serão muito maiores do que as receitas futuras, o que significa que o sistema está em déficit. E por isso é que há muitos pensadores em termos de segurança social e muitas pessoas que refletem a segurança social que sugerem a adoção de mecanismos alternativos ou de sistemas alternativos ao atual sistema de repartição e sistemas mais próximos, por exemplo, do modelo sueco, que continua a ser um modelo de repartição, mas que tem regras diferentes para o cálculo daquilo que são as pensões e as responsabilidades. Em que sentido é que são essas diferenças? Só para quem nos está a ouvir perceber. Bom, basicamente hoje eu tenho, em função, eu tenho um benefício garantido. Se descontar sobre um determinado salário durante um conjunto de anos, eu sei que quando chegar à idade da reforma vou ter uma determinada pensão. É óbvio que a idade de reforma neste momento vai variando em função da longevidade. Só que eu, em concreto, não tenho uma ideia exata do valor da reforma à data de hoje. Bem, o sistema sueco tem uma particularidade que define contas individuais, ou seja, eu sei exatamente o que é que estou a contribuir e a forma como esse dinheiro vai sendo capitalizado de uma forma virtual. É como se tivéssemos, diria eu, um depósito a prazo. Vai crescendo, não cresce só em função da taxa de juro, mas cresce em função, por exemplo, do desempenho da atividade económica. Se a economia crescer muito, aquilo que eu contribuí também vai crescer muito. E quando chegamos à idade da reforma, a pensão que é calculada com base na esperança de vida àquela data. Ou seja, o que significa que a pensão vai ser adequada à longevidade da pessoa naquela data da reforma. Significa isso também, e no caso sueco, que eu posso prolongar a minha vida ativa para obter uma reforma maior. Portanto, há aqui, diria eu, diferenças. É difícil explicar isto em 2, 3 minutos, mas no essencial é isso. Portanto, o sistema sueco tem essa vantagem, que é um sistema que se adequa muito mais à longevidade do beneficiário, do pensionista, do que o sistema que nós temos atualmente. E dá ao cidadão, em cada momento, uma noção mais exata daquilo que vai ter como pensão de reforma. Miguel Coelho, estamos mesmo a terminar, mas não queria deixar de lhe fazer uma pergunta, porque ela tem estado sempre em cima da mesa quando se fala na sustentabilidade da segurança social e se diz, a propósito da discussão e do tema da imigração, que tem dado muito que falar nos últimos tempos, que no fundo este grande fluxo de imigrantes que vieram recentemente para Portugal são a garantia de vida, ou seguro de vida do equilíbrio das contas da segurança social. É mesmo assim, ou estes dados de que estamos a falar revelam que afinal não é bem assim? Bem, um sistema como o nosso obriga a que tenhamos uma população ativa significativamente maior do que os pensionistas. E o que tem estado a acontecer nos últimos anos é que a pirâmide etária, que deverá ter uma base maior do que o topo, não é? Inverteu-se. Com a chegada destes imigrantes, o que estamos a observar é um alargamento da pirâmide na sua base, restabelecendo algum equilíbrio no sistema. Mas este equilíbrio também pode ser temporário. Porquê? Porque estes contribuintes, um dia mais tarde, serão o quê? Beneficiários. E, portanto, na prática, no curto prazo, isto permitiu alargar um bocadinho o tempo em que o sistema não vai ter déficits anuais, mas não garante, de forma alguma, a sua sustentabilidade
no horizonte de 40 ou 50 anos. Portanto, eu diria que há uma resposta mista. Primeiro, no curto prazo, resolvemos um problema, dá-nos mais tempo para fazermos a reforma, mas não nos resolve o problema de longo prazo. Há desafios, muitos desafios no que toca ao sistema da Segurança Social. Muito obrigada, Miguel Coelho, por ter estado neste Direto ao Assunto. Eu é que agradeço. Obrigado. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.